pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Elaine, sou professora de História e no vídeo de hoje nós vamos continuar falando sobre a Primeira Guerra Mundial. No vídeo passado, nós falamos vamos dizer assim, do término da preparação dos países e do início da guerra com o assassinato do príncipe herdeiro Francisco Ferdinando do Império Austro-Húngaro. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre as fases da guerra, a participação do Brasil e a participação das mulheres no conflito. Então, vamos lá conferir? A Primeira Guerra Mundial é dividida em fases. Em alguns lugares, vocês vão encontrar a divisão em 2 fases, e em outros lugares, a divisão em 3 fases, que é a divisão que eu vou utilizar aqui com vocês. A primeira fase do conflito é a Guerra de Movimento, que dura 1914. Então, assim, tem a declaração de guerra em julho de 1914, e aí até todos os países declararem guerras, enviarem tropas, aquela coisa toda. Então, o ano de 1914, esse finalzinho de ano, é marcado aí pela movimentação de tropas e tomadas de posições nos frontes de batalha. Estima-se que entre 5 e 10 milhões de pessoas morreram nessa fase da guerra. Muitos soldados morreram nos primeiros meses de conflito. E aí, as pessoas começam a perceber que a guerra não era aquela coisa que elas estavam pensando. Então, assim, ai, que legal, vai ter uma guerra, vai ser rapidinho, nosso país é melhor, nosso país vai vencer. Tem um episódio muito importante nessa guerra, que é o episódio da Trégua do Natal de 1914, entre soldados britânicos e alemães. Então, assim, os soldados percebem que eles estão ali naquela situação e assim, né? O que eu estou fazendo aqui? Estou longe de casa, não sei nem onde eu estou direito, porque os exércitos vão se movimentando e, você não sabe exatamente a sua localização. Então, tá com saudade da família, os governos disseram que antes do Natal a guerra ia acabar, só que a guerra não acabou. Então, assim, e aí? E agora? O que a gente vai fazer? Aí vira o ano 1915 e a guerra não acabou. Entra-se na segunda fase da guerra, que é a que dura mais tempo, que é a Guerra de Trincheiras, que vai de 1915 até 1917. Era meio difícil conquistar novas posições nessa fase da guerra, porque os exércitos já tinham tomado suas posições. Então, assim, é difícil avançar. Então, como é difícil avançar, vamos garantir o que nós já conquistamos. E para garantir o que nós já conquistamos, nós vamos utilizar as trincheiras. O que é uma trincheira? É um buraco. É um buraco no chão que os soldados cavavam e ali é onde eles vão viver a sua vida. É ali onde eles vão dormir, fazer suas refeições, fazer suas necessidades e combater. E muitos soldados ali, gente, ficam largados durante meses. Existem vários relatos de soldados nas trincheiras, sem condições de higiene nenhuma, com um monte de doenças, com fome, com frio, com sede, longe de casa. E aí eles começam a perceber que não foram eles que causaram aquela guerra. Então, assim, eu tô aqui longe da minha casa, tô aqui largado nesse buraco, sujeito a condições desumanas e assim, sabe quando cai a ficha? O que eu tô fazendo aqui? O que é isso? Onde eu me meti? Os governantes dos nossos países não vão tomar nenhuma atitude? Então, eu vim aqui, eu estou aqui nessa situação porque eu acreditei no governo do meu país, porque o governo disse que a guerra ia ser rápida, que a gente ia vencer, e agora eu estou aqui nessa situação. Então, lembre-se, a Guerra de Trincheiras durou 2 anos. Então, imagina a situação dessas pessoas. Ratos, baratas, piolhos, doenças, ferimentos, companheiros que eram mortos, faltava comida, faltava remédio, e ali nessa trincheira você ficava no sol, na chuva, no dia, na noite, se tivesse algum lugar que tivesse neve. Então, assim, a população começa a perder o entusiasmo, mesmo porque no início da guerra, muitos soldados mandavam cartas para os seus familiares. E
aí me contava que não era aquela coisa legal que o governo falou que ia ser. Então, muitas pessoas começam a questionar também isso. Então, assim, cadê meu parente? Cadê meu vizinho? Cadê meu amigo? Meu irmão? Vocês falaram que a guerra ia ser rápida, mas a guerra não está sendo rápida. E os governos, né, aquele negócio foi se estendendo, porque, assim, todos tinham a ideia de que a guerra ia durar pouco tempo. Só que aí ela começou a se estender por mais do que o previsto e, né, e assim, e agora, o que a gente faz? O que nós, governantes, vamos fazer em relação a isso? Então, percebam que a guerra tomou um rumo completamente diferente do que os governantes esperavam e as atitudes demoram a ser tomadas. Além disso, as colônias tiveram que se alinhar com as suas metrópoles. Então, assim, tem essa de, não quero saber, você vai se posicionar ao lado da sua metrópole, porque caso fosse necessário, a gente precisa de vocês. E os países independentes, os países que ainda não tinham tomado posição, eles foram pressionados a se posicionar. Então, assim, e aí, está acontecendo uma guerra, de que lado você vai ficar? Porque existem países que têm uma tradição de neutralidade nas duas guerras, né? Tanto na primeira como na segunda. Mas mesmo estes começam a ser pressionados, porque a guerra justamente vai se estendendo e é aquela coisa assim, né? Precisamos de apoio. E aí, em 1915, acontece uma coisa que vai fazer com que os rumos da guerra se alterem. A Itália, que fazia parte da Tríplice Aliança, passa a lutar na Tríplice Entente. A Itália muda de lado na guerra, porque os italianos perceberam que a Tríplice Aliança não tinha toda aquela força. O Império Austro-Húngaro estava passando por problemas políticos muito sérios. Os italianos tinham interesses em outros territórios, como territórios da Áustria, da Turquia. E aí eles pensaram assim, vou mudar de lado, vou passar para a Tríplice Entente, porque caso, né, a Tríplice Entente vença, eu consigo os territórios que eu quero. Aí assim, mas isso não é uma traição? Lembra que eu falei para vocês em aula, o que a gente pensa na nossa vida cotidiana não se aplica necessariamente ao que os governos pensam. A palavra pode ser até a mesma, mas assim, lembrem-se que na guerra os interesses econômicos estão em jogo. Aí assim, professora, mas passa por cima da ética? Passa por cima da ética, sim. Então, por conta de questões territoriais, econômicas, financeiras, esse tipo de coisa acaba acontecendo na guerra. Foi a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial? Na verdade, nós não mandamos tropas para o conflito. O Brasil enviou equipes médicas à Europa e ficou responsável pelo patrulhamento do Oceano Atlântico. O Brasil se posicionou ao lado da Tríplice Entente já em 1917 e o que pegou aqui para o Brasil foi a questão da economia. A economia do Brasil foi duramente afetada pela Primeira Guerra Mundial, principalmente por conta da redução drástica nas exportações de café. O Brasil era o principal exportador de café do mundo. Vendia café para os Estados Unidos, para os países europeus, enfim. Só que na guerra, gente, quem que vai ficar tomando café, na verdade? Então, a redução nas exportações foi muito grande. O Brasil não era um país industrializado, como Inglaterra, França. O Brasil é um país agroexportador e dependia quase que exclusivamente das exportações de café. Exportava também açúcar, algodão, enfim. Mas esse fato de os países em guerra não comprarem café leva muitos cafeicultores à falência, principalmente na região sudeste do Brasil, muita gente desempregada. Aí essas pessoas vão para as grandes cidades tentar arrumar emprego, não tem emprego para todo mundo. São anos muito difíceis aqui no Brasil também. Muitas pessoas chegam a passar fome e o Brasil sofre com falta de produtos, com escassez de produtos, especialmente aqueles que vinham da Inglaterra. Porque durante a guerra,
e pelo fato dessa guerra estar se estendendo por muito tempo, os países vão voltar as suas produções para a guerra e não para outros produtos. Então, assim, né, agora nós precisamos de armas e munições, vamos deixar a produção X de lado. E o Brasil começa a enfrentar dificuldades. Então, há um pequeno incentivo à indústria nacional, porque é aquele negócio, a gente precisa se virar. Não está comprando a Inglaterra, precisa produzir aqui. Então, lembre-se disso. A Primeira Guerra tem, sim, impactos no Brasil, embora não tenha ocorrido nenhum confronto aqui, a economia brasileira será duramente afetada. E demora, né, um pouquinho para acabar se recuperando. Importante também destacarmos a participação feminina na guerra, porque assim, a guerra se estendeu por mais do que o previsto. Era necessário repor os soldados, me desculpem essa frase, eu sei que é cruel dizer isso, né? Aí, repor soldados, parece que a gente está falando de coisas e não de pessoas. Mas era essa a expressão que se usava. Então, repor os soldados que já haviam morrido e também mais armas, mais munições. Só que os homens estavam na guerra. Então, justamente as mulheres vão assumir essa participação aí, esse trabalho, melhor dizendo, nas fábricas, para poder produzir armas e munições. Essa imagem mostra mulheres numa fábrica na Inglaterra, percebam aí que elas estão trabalhando numa fábrica de munições. E lembrem-se que desde a Revolução Industrial do século XVIII, as mulheres recebiam menos que os homens. E agora, em tempos de guerra, esse salário não será alto também. Mas nós podemos dizer sim que a participação feminina na guerra ela foi muito importante. As mulheres sustentaram a guerra no sentido de continuar, através do seu trabalho, que armas e munições continuam, né, a ser mandados para as frentes de batalha. E aí, gente, depois que a guerra termina, as mulheres não vão aceitar essa situação. Quando os homens voltam, né, para casa depois da guerra, elas não vão aceitar mais receber menos do que eles. É aí que se amplia a luta pela igualdade de salários. Então, assim, nós fomos fundamentais durante a guerra. E foram mesmo. Isso a gente não pode negar. Então, assim, eu não quero mais receber menos do que os homens. As mulheres vão lutar pelo direito de igualdade salarial. E também vão começar a lutar por direitos políticos, participar da vida política do seu país. Então, assim, nós queremos votar, nós queremos participar da vida política. Por que a gente não pode votar? Por que só os homens podem participar da política? Nós fomos tão importantes durante a guerra e também tem outra coisa, né? Nós somos moradoras do país, então por que a gente não pode votar? Então, amplia-se aí, né, os movimentos chamados das mulheres sufragistas, lembrando que a palavra sufrágio significa voto, mulheres que querem, né, votar e ser votadas. Em alguns lugares, no início desse movimento, elas são presas, algumas serão até julgadas, mas o movimento começa a se ampliar e, aos poucos, elas conquistam o direito de voto em vários países. Espero que você tenha gostado do vídeo, que ele tenha te ajudado. Se você tiver alguma dúvida, deixe aqui um comentário. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com os seus amigos, que é muito importante isso para mim. Não se esqueça também de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Eu vou deixar como tela final o vídeo anterior sobre a Segunda Guerra Mundial, caso você ainda não tenha assistido ou tenha ficado alguma dúvida, tá bom? Eu vejo vocês então no próximo vídeo, onde a gente termina a Primeira Guerra Mundial. Obrigada a todos por terem me acompanhado até aqui, um beijo e até mais. Tchau!